Olá, bom dia. Hoje eu vou fazer o terceiro vídeo e eu encontrei 3 nomes, simbologias simbólicos que representam ídolos, que representam deuses, e são ídolos, são deuses que buscam guerras, que fazem apologia a guerras, pois eles sentem prazer no derramamento de sangue. O primeiro deles é o cavalo de Troia. O cavalo de Troia ele é feito de madeira e oco. Que força um deus desse pode ter, né? Madeira quebra-se com maior facilidade, pega fogo com mais facilidade ainda, apodrece, né? E além de tudo é oco. Temos que entender que Deus é Deus de todos, é Deus de gregos, de cítaros, de troianos, de judeus e de gentios. Então, adorar sempre a Deus e não as simbologias, a imagens, a coisas construídas para que sejam idolatrados. O cavalo de Troia ele representa um inimigo infiltrado na família ou numa instituição. Então, por aí você já vê, né? Não tem nada de Deus nessa simbologia. Os defensores, os admiradores do cavalo de Troia, eles estão buscando um bode expiatório, estão buscando um mártir, um ídolo, um semideus, um tiradentes, um MMDC ou uma deusa. O cavalo de Troia representa a pessoa que se faz de sonsa, intrusa, é uma pessoa fingida. Ela está num lugar onde ela não deveria estar. Ela quer uma posição que não pertence a ela ou a ele. O cavalo de Troia na computação é um programa malicioso que pode ser enviado para qualquer outro computador. Então, o cavalo de Troia ele pode ser usado, idolatrado de diversas formas, através de um cavalo de madeira, que é uma imagem que foi criada, através de um inimigo que é infiltrado na família, numa instituição, através de um deus ou de uma deusa ou de um ídolo ou de um tiradentes que seja criado para que então eles possam futuramente honrar esse cavalo de Troia, adorar ele, né? E na computação ele entra com o espírito da malícia, trazendo malícia, sedução, maldade, né? Entre crianças, entre jovens e até entre velhos, né? O outro nome é o Noburu. O Noburu é um nome japonês e a palavra Noburu significa escalador ambicioso. Ambição pode levar a algum lugar? Temos que ter, sim, ambição em conquistar as promessas de Deus para nós, mas para isso tem que ter muito discernimento para não querer além do que podemos suportar, para não desejar aquilo que não é nosso, para não passar por cima de ninguém. Então, a ambição é muito perigosa. O Noburu é representado por uma estrela, que é o deus deles, né? Existem regiões, existem nações que adoram a criação acima do Criador. Alguns adoram estrela, outros a lua, outros a natureza, as árvores. Existem várias simbologias que representam idolatria. O homem, com todo o conhecimento dele, com toda a inteligência, com a tecnologia, com a física, com a astronomia, com a ciência, insiste em prever a data do Apocalipse, que é a volta de Cristo. Foram feitos vários estudos aí em cima do Noburu e deu-se várias datas para a volta de Cristo. Está escrito na palavra de Deus que nem os anjos e nem Jesus, o Filho, sabe da volta para o dia do juízo final. Só o Pai, só o Deus Pai é quem sabe. Pode ter a certeza, assim também está escrito, de que Jesus não volta enquanto todos os 4 cantos da terra não conhecerem a palavra dele. E também antes que o povo de Deus venha reinar sobre a terra. Estão querendo antecipar aí com guerras, com sinais nos céus, com isso, com aquilo, né? A volta de Cristo, assim como muitos tentam antecipar trabalho nas crianças, infiltrar crianças em responsabilidades que ainda não é o tempo, que ainda não é a hora, né? Estão querendo coroar tanto crianças como jovens como velhos estão
estão coroando antes do tempo, e tudo isso são idolatrias. Tudo isso é o homem querendo saber mais do que Deus. E a outra palavra, o outro personagem, né, esse é bíblico, está dentro da palavra, é uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, ela era esposa do rei de Israel, quer dizer, Israel era um rei que Acabe era um rei que estava governando sobre Israel. Israel representa o povo de Deus, o povo evangélico cristão. Mas Acabe tinha muitas falhas, né? A começar da autoridade que ele não usava como sendo o cabeça do casal. Ele deixava que Jezabel, sua esposa, o seduzisse a ponto dela dominar sobre todas as vontades do reino. E assim como ela também seduzia todos os seguidores dela. Então Jezabel era esposa do rei que dava ordens acima dele. Era uma eclesiástica, né? Com milhares de seguidores que ela seguia. Jezabel também era uma princesa fenícia. Existem Jezabel em vários reinos, no eclesiástico, nas empresas, nos bancos, nos reinos, né? Na política. Jezabel era uma princesa fenícia. A palavra Jezabel significa Baal exalta. Quem é Baal? É o espírito enganador, né? O demônio, é o diabo, que tem seus adeptos e eles têm na hierarquia deles os seguidores dele. Então ela é exaltada, ela é ungida, ela foi ungida por Baal, não por Deus. Jezabel, ela era mística. Ela falava em nome da fé, mas o que você precisa entender é que está sendo divulgado, e a tendência é aumentar, muitas mentiras em nome da verdade. Então, buscar mais e mais sabedoria do Espírito Santo para não sermos confundidos. Jezabel, ela vinha de um trono do pai dela, que era um rei dos Sidônios. Não pertencia ao povo de Israel. Era uma religião, era uma cultura, era uma outra forma de adorar a Deus, Sidônios. Jezabel, ela promove a idolatria, ensina os seguidores dela a serem manipuladores e dominadores como ela era. Jezabel era pior que o marido dela em crueldade, mas o marido dela, Acabe, era pior que ela porque passava a ela a autoridade que deveria ser dele, como cabeça do casal. Jezabel, ela manipulava julgamentos, ela tinha influências, ela tinha um poder, né? Porque o diabo ele tem força, mas o poder é todo de Deus. Jezabel era filha de Atalia. Atalia, mãe dela, teve muita influência, foi rainha de Judá. Judá é um povo evangélico, mas com não 100% do entendimento da doutrina do Evangelho de Jesus Cristo, que é do Novo Testamento. Então, a mãe dela, Atalia, não era nem considerada por todos como rainha. Naquele reino, muitos haviam ela simplesmente como uma regente do reino. A mãe dela teve influência direta sobre a personalidade de Jezabel. Assim como a mãe aprendeu, passou para a filha, né? Fazer com que a filha seguisse a idolatria que a mãe sempre seguiu. Atalia, mãe de Jezabel, foi morta por questionar sacerdotes que protegiam o herdeiro do trono, Acasias. Existia um verdadeiro herdeiro para aquele trono que tanto a mãe quanto a filha não queriam. Então era uma influência na família mesmo, uma coisa maligna que passava, né, de uma família para outra, querendo tomar o trono, querendo tomar a posse daquilo que não pertencia àquela casa, àquela família. Há um tempo atrás aí, agora eu estou em outro patamar, mas quando eu estava no patamar só eclesiástico, eu reconheci, através de um vídeo que eu falei sobre Jezabel, eu identifiquei depois a resposta de Deus, onde eu venci uma Jezabel que tirou a própria vida. Nunca pedi isso, não peço isso, mas o Senhor tem feito e vai continuar fazendo juízo e justiça em toda a terra, né, para honrar o povo dele, para exaltar aquele que realmente será exaltado pelo Senhor e combater e vencer todos os falsos, né?
E assim será através dessa palavra de idolatria, de imagens, de ídolos. Ídolos através de um cavalo de Troia, ídolos através de uma estrela, que é um Noburu, e ídolos através de Jezabel, que possa ser uma liderança eclesiástica, uma liderança política, uma liderança empresarial. Então, através desse vídeo, o poder de Deus vai manifestar mais e mais a partir de hoje e combater aquilo que nenhum homem, nenhum ser da terra pode combater, a não ser o próprio Deus. Deus, ele se agrada de que todos os homens se convertam a ele. Então, agora é o tempo de fazer uma limpeza cada vez mais. Então, muitos ele vai acrescentar alguns anos de vida, né, para que se convertam a ele. Outros ele vai recolher para ele e outros ele vai entregar na mão daqueles que eles servem, que são os demônios, que são os anjos das trevas, e assim será. Beijo no seu coração e permitindo Deus eu volto com um novo vídeo.